Olá, Oi, querida, tudo bem? tudo bem? E você? Como tá aí? Chegando a Es- primavera. Pois é, e no confinamento solar dentro de casa, porque sair para ficar com máscara já perdeu um pouco a vontade, a não ser que você consiga ir fora da cidade, mas dá nem vontade de sair, porque já é Imagino, aqui. é um ano já, né, Michelle? É o tal do aquário adiantado, né? Eu tô vivendo isso tudo já faz um ano. É verdade, é verdade. Eu, ano passado, não estava aqui, estava no Retiro, no meio da Mata Atlântica. Mas esse ano, por algum motivo, eu tive que ficar por aqui. Então, vamos ver qual é a história que ele vai contar para mim, já entrando no nosso tema. Era uma vez. Então, aí você quer contar como que a gente chegou a ter essa ideia de fazer essa live? Podemos, se você quer. A gente vai contando juntas, já que era uma vez, É, é, as mulheres antigamente se sentavam para contar histórias, não é? isso. Então, ó, em Boa. homenagem a isso, ó, Lehaim, 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 então, Lehaim. já que a gente vai contar a história, nada como um bom, algo perto para a gente ir celebrando, né? Então, Bom, na eu tenho a realidade, minha aguinha, ela não está muito perto, mas ela está ali. mas a gente celebra igual. É, isso mesmo. Então, começou É, assim. Você assistiu uma série que era Catar o Rei. E aí, alguma uhum. live que você fez com alguém, que eu não lembro muito bem com quem, você comentou a respeito dessa live e você meio que subliminarmente soltou um desafio assim, né? Quem quiser fazer uma live comigo, porque eu fiquei indignada. Aí, como eu amo desafios, esse meu ascendente escorpião Ai, adora desafios, ai, mandei uma mensagem para Helena, inbox. Topo a live, vou assistir a série e voltamos a falar. E aí eu assisti a série praticamente em 2 dias, tudo bem que é uma série pequena, são 6 episódios, mas tudo bem. E aí a gente começou a conversar e pensamos no título, e aí você sugeriu esse título, porque afinal de contas a gente está falando de histórias, de mitos, de heróis, de heroínas, de toda essa questão, né? Então aí achei super legal e topamos contar Era uma Vez. E aí, numas conversas, inclusive hoje que a gente teve uma conversa, a gente meio que expandiu essa história de Era uma Vez. Vamos virar contadoras de história, vamos virar contadoras de história. isso, Como uma boa aquariana isso. que você é, aí esse negócio foi expandindo. Então, eu quando assisti a série, eu tenho assim, desde os meus 21 anos, A Carta ao Rei. Esse é o nome da série. Mas eu, desde muito jovem, desde os meus 21 anos, assim, quando eu fui morar sozinha, as brumas de Avalon, elas entraram na minha vida. Então, eu já tinha uma parte de mim que já tinha assim, nossa, tem o Merlin, ai, tenho a deusa, eu me vou oferecer para Deus, ai, porque a deusa, sabe? Eu tinha uma coisa assim, quando eu ia na praia, a deusa, tem uma deusa, uma nuvem, é uma deusa, sabe? E até, de alguma maneira, já ressignificando a ausência materna que eu sempre tive. Inconscientemente, esse mundo lúdico, ele me dava um suporte emocional para viver as minhas aventuras, onde eu ia buscar um Lancelot na minha vida, ou um Rei Arthur, e porque a amiga chata era a Guinevere, eu e uma amiga, a gente tinha uns códigos. Ai, chegou a Guinevere, né? Então, assim, e não precisava nem falar muito, e de repente eu dizia, ai, não, esse não é Lancelot, ai, não, não é Lancelot. E isso ficou no meu inconsciente, e não deve ser por acaso que eu acabei escrevendo o livro Avalon e Graal,
eu fui para Glastonbury 2 vezes, que toda essa história permeia a minha vida com o jogo da Oca, com a Madalena, com essa beleza que tem o servir do cavaleiro, a questão da honra, sabe? Isso me emociona, me emociona. Eu vou ser como Percival, vou buscar o Santo Graal, que é um pouco também a busca que cada um tem dentro de nós. Exato. Eu viajei no meu Netuno e vivi uma vida, acho que meio que paralela durante muitos anos e acho que me preparei para esse momento, inclusive. Mas quando eu vi a série, eu fui ali, né, final de semana e boa tarde a todas, e no final, a gente não vai fazer um spoiler aqui da série, eu falei, mas por que sempre é esse final? E no final, são os meninos jovens de 14, 15 anos, que precisam serem consagrados cavaleiros para pertencerem à corte, porque se um cavaleiro não pertence à corte, não tinha sentido nenhum, e tinha suas missões. E eles foram atrás de não sei quem para levar uma carta para não saber, que ninguém nem sabia o que era, nem aonde. Na realidade é assim, né? Na realidade é assim, tinha um torneio, para fazer um resuminho rápido, né? Para as pessoas que não assistiram uma série entender o que a gente está falando. Num tal reino, existe um torneio anual para serem nomeados os cavaleiros, quem vai ser o cavaleiro mor daquele, vai ganhar a espada que vai ser honrada pela rainha. E aí tem vários escudeiros adolescentes que têm que passar por várias provas, entre eles um rapaz chamado Tiuri, que ele é o menos cotado, é o menos valoroso, é o mais descrente, e nem ele confia nele, como todo mito, nem ele confia nele, né? E aí a trama se passa porque tem lá um príncipe cruel que quer levar esse reino para a escuridão e existe essa batalha. E no meio dessas provas que eles vão ter que passar, acontece um fato que esse Tiuri é levado a ser convidado, intimado na realidade, por outro cavaleiro, a levar uma carta para o rei que é salvar o reino. Então ele teria uma missão extremamente importante, que era salvar o reino, né? Então, além dele poder receber essa espada honrada pela rainha, ele ia salvar, mas ele não se sentia. Então ele foi sendo empurrado praticamente pelos acontecimentos, né? Até que chega uma hora que, logicamente, toda história, conto de fada, tem o príncipe e a princesa, ele encontra a Lavínia, né? E aí começa toda a saga, que aí, se vocês quiserem assistir, que a gente não vai dar spoiler, aí vai a história toda, que eu lembrei, como eu até comentei com você, da história toda do masculino, do feminino, do 1 e do 2, que faz a junção do 3, da Shekinah, da força do 3, da união do masculino e feminino que potencializa. E aí tem toda essa história. Mas o mais interessante que eu achei, Helena, é assim, fazendo uma analogia, né? O quanto que, na realidade, ele não é o herói, na realidade, mas existe como tudo um mito, como você mesmo falou, né? Avalon, como todos o Percival, como todas as histórias. Mas o quanto que a nossa humanidade precisa e vive da mitologia, né? Que, inclusive, se até a gente for olhar, até no nosso mapa tem. As deusas do nosso mapa são da mitologia. Né? E os pais também, né? Sim, os astros também, lógico. O seu próprio nome, né? Se a gente for olhar o seu próprio nome, que é Helena, que é a princesa de Esparta, que é casada com Menelau, né? Que representa resplandecente, reluzente, toda ela.
Porque também a gente tem que avaliar os nomes, é isso? Qual é a história que o nosso nome conta? Isso também, Exato. né? Qual é a história que o nosso nome conta? Porque, afinal de contas, você, como você mesmo falou já em várias lives, né? Você entrando no seu retorno de segundo retorno de Saturno, e eu com meus 70 anos, temos muitas histórias de Era Uma Vez, né? Até convido você, se você quiser começar a contar, porque a gente precisa contar as nossas histórias, né? As nossas histórias. Isso. Somos heróis e heroínas. Isso. Fazendo a ligação Isso. com Eu, a Carta do Rei. e eu acho que assim, fazendo também um novo livro da vida, que foi o que nós conversamos hoje. Então, nós Isso. temos uma história linda, maravilhosa, que foi contada na Netflix, super bem trabalhada, um vestuário maravilhoso, tudo perfeito. Mas no meu olhar, com esse aquário, 6 planetas em aquário, eu vi que os meninos, eu vou dar um spoilerzinho, eles foram consagrados os cavaleiros. E uma das meninas que vai aparecer na trama, não vou também contar muito, ela sustenta a força para salvar o reino, mas ela não tem o mesmo reconhecimento. Não então, dito, né? Não dito. Não foi, não foi verbalizado. Não é verbalizado. E isso, de alguma maneira, me incomodou, não no aspecto do feminino, não só do aspecto feminino, mas da questão de quantos de nós já não fizemos um montão de coisas na vida de Era Uma Vez, e chega num determinado momento, não tem um reconhecimento. Porque não tem, a gente faz um livro, abre uma página, conta um capítulo, e aí muitas vezes nós mesmos olhamos para trás e não aceitamos que essa faz parte da história da vida. É por isso que eu frisei e falei que nós somos heroínas. Porque Exato. A gente fez essa história e a gente tem história para contar. Mesmo que quando talvez na sua história você olhou e falou assim, ai meu Deus, acho que eu não fui muito legal. Mas você foi heroína porque você fez o seu que você sabia naquele momento. Então você foi heroína, você foi feitora de alguma coisa. E se a gente for olhar, puxar o fio lá de trás, se a gente for olhar até pela mitologia e até por todas as histórias, o jogo da Oca que você resgatou, não só as Brumas de Avalon, mas Harry Potter, várias outras histórias que foram resgatadas, antigamente as mulheres não tinham muito essa posição de heroínas, né? Porque elas eram criadas para casar, para ter filho e para cuidar das pessoas. Tanto é que elas iam para a guerra e quando iam para a guerra era uma coisa muito avançada. Tanto é que tem as Amazonas, né? Que elas também fazem essa ligação, que elas foram mulheres que se, entre aspas, se rebelaram e criaram todo esse processo para mostrar, inclusive, que elas não tinham só a doçura, a questão de ser femininas e gestoras, mas que elas também poderiam ser na história, fazer história, né? Então, e por isso, Mi, eu amo tanto Leonor de Aquitânia. Sim. Porque é ela que paga do bolso dela, do dinheiro dela, para reescrever no século X, XI, a mitologia do rei Arthur, que aconteceu no século IV, V, depende aí dos autores, né? Fazendo aí um resumão. E ela paga para que bardos, para que escritores como Robert de Boron, Chrétien de Troyes, né, famosos da época, para reescreverem a história do rei Arthur
incluindo o código de conduta daquela época, mas na corte do amor. Sim. A coisa devia ser tão negra na Idade Média que ela falou, ai não, eu tenho dinheiro, vou pagar e a gente vai escrever. E aí entra o mito do Graal com o sangue e o suor do Cristo, porque ela pede isso para poder passar pela igreja da época. Claro, 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 porque senão não ia conseguir passar pelo crivo. Exato, então é um livro, é uma história que está aí, então muitas vezes, aonde eu queria chegar, que nós acompanhamos a nossa história, né? E uma história que aconteceu com a nossa família, ou com o vizinho, elas podem ter várias versões, porque como a gente tem, como você disse, uma mãe e um pai, a gente teve crivos. Exato, exato, exatamente. A gente teve crivos, e aí você já pode começar a contar de novo Era Uma Vez, porque a história que elas... Qual foi a história que a gente ouviu quando a gente era criança? Né? Quantas histórias a gente não começa a ouvir que a gente pensa que são verdades, né? No mundo delas até são, mas são as histórias delas. Qual é a história que você vai contar? Que acho que até isso que a gente conversou hoje de manhã na live, né? A gente pode contar várias histórias, vários capítulos das histórias, falando de várias coisas. Porque a história, queira sim, queira não, ela é fragmentada. Né? Aqui estão perguntando, o nome dos autores, eles são Robert de Boron e Chrétien de Troyes, né? Que escreveu Parzival, né? Então esses são os mais famosos da época, mas são uma literatura britânica, antiga, não é um livro moderno. Uhum. Mas o que eu acho fantástico, Mi, é que a gente aprende esse mundo em desconstrução, porque eu já estou vivendo a desconstrução do mundo. Como eu digo, eu já estou um ano nesse modo avião. Eu já entrei, eu já me acoplei, eu já deixei o susto, eu já aceitei, já me condicionei, já fiz aqui a acidez do corpo, já entendi aonde é que vai surgir, porque vai surgir as tensões, se prepara, porque o corpo ele vai desacostumar de algumas coisas. O corpo também conta história. Exato, exato. A gente vai ter novas histórias. Eu já tenho, né, histórias de pessoas que aumentou o problema do sistema nervoso, enfim. Mas eu acho que a gente sempre teve uma visão assim. Hoje mesmo eu estava pensando nisso, né? Porque hoje é dia 23, que dá 5, de oca em oca. Tem que mudar. E no inconsciente coletivo, eu acho que muita gente diz mudar, fechar uma página. E eu acho que mudar é abrir uma página nova. Sim. Honrar da onde veio, eu honro, claro que eu honro da onde eu vim. Tô me pacificando com quem eu fui. Né? Tô criando lá, que eu acho que isso daqui me deixa coerente com quem eu quero ser, me dá não que eu fique no controle, mas eu digo, ai não, de novo, Helena, ai não. Vai repetir de novo? Não. E nesse novo abrir, a gente vai percebendo que a história que a gente sempre foi se contando, ela pode ser ressignificada, e a gente tem exemplos na própria história, na própria mitologia, por exemplo, da Helena de Troia, que foi lá e ficou com o Paris.
E de ficar com Paris deu toda a confusão da Guerra de Troia. Porque não soube escolher. Exato. Ou talvez não que ela não soubesse, a dúvida. A dúvida. Né? Porque quando você gira uma página... Ai, a dúvida. Que para o mundo de Avalon... Então, que também na série mostra esse momento da dúvida. Que é onde quase acontece a sombra, né? Porque dá aquela dúvida e tem aquela desunião, as forças se enfraquecem e aí acontece. E aí depois se descobre que quando volta aquela união, tem de novo a luz e a força ganha de novo e, né, como toda a história, o bem acaba sobrepondo, né? Então acaba tendo toda aquela história do herói que é consagrado e tudo mais, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que sim repaginar. E isso, muito da nossa, voltando para a nossa história, né? Da sua, de pais imigrantes, de avós, de bisavós, nasceu no Brasil e agora está morando fora na Europa. Você mesmo fala, né, de várias vezes que você está repetindo uma coisa que você viveu há 30 anos. Eu que vim do Egito, que não sei nem por que parei aqui no Brasil, né, terra vista, mas cheguei aqui no Brasil e estou aqui há mais de 60 anos, mas está tudo, amo esse país, né? Vai contando para a gente essa coisa. E pegando o seu gancho, realmente a gente tem que se ressignificar a história dos nossos pais, que é o que nós viemos fazer, inclusive, na nossa árvore, né? A gente olhar para eles, reconhecer os atos, aceitar, dizer, ok, vocês tiveram o direito de escolher, mas agora eu tenho o direito de escolher e fazer a minha história. Honrando a história de vocês, não negando. Porque não é negando que você vai honrar. Não. E acho, né, que dentro desse novo capítulo, até por tudo que está passando no Brasil, né, em geral, a gente tem que vir com esse leão crescido. Claro, Simba! Com esse Simba que já deu a volta na floresta, provou de tudo e falou, e aí, foi bom para você? Sim. Vamos provar de novo. Vamos fazer de novo. Não precisa ser fui e não deu certo, e aí a história... Porque muitas vezes a gente se prende num ciclo, num labirinto de um ciclo de tempo, e a gente não percebe que esse vórtice de energia, ele está preso naquele bloqueio que a gente criou, naquele tijolinho que criou dentro da gente, e que a informação fica ali coagulada. Isso. Que bate no corpo, que bate na relação, que bate em tudo. Isso. E que, como pegando de novo o seu gancho, como você falou, às vezes a gente pensa que virar a página é fechar o livro, mas é abrir, porque você abrindo o livro, você está se libertando. É libertador você fazer isso. E a gente pensa que não, que você tem que ficar ali, fecha o livro e guarda ele. Muito pelo contrário. Exato. Porque eu era uma vez... Ele era uma vez, ele está convidando nesse novo momento para você abrir um capítulo. Imagina, vamos imaginar aqui, Michele, vamos contar uma historinha. O Tarzan. Imagina se fosse contado pela namorada do Tarzan, a história do Tarzan. Eu moro lá em Londres, que faz frio, tô ali com vestido apertado, de salto alto, de chapéu, né, com aquele humor britânico que ninguém ri, mas todo mundo... né? E aí ela vai para a selva. Ela encontra o Tarzan. Aí ela vai... Aí ela está escrevendo, né? Aí ela vai dizer, ai, meus amores, sabe que eu não volto para Londres, não, porque eu com o Tarzan aprendi a ser fêmea. Imagina se a história tivesse sido contada de uma outra maneira,
há 60, 70 anos atrás. Desde uma visão não feminista, mas de um outro olhar. É isso que a gente está querendo, acho que, trazer para cá, né? Que as histórias, elas podem ser escritas pelo nosso lado masculino e feminino, aquele que acolhe e aquele que diz assim, sabe o quê? Vamos começar de novo. Sim, e mais ainda, eu acho que as histórias têm que ser contadas pelo que você é, pelo que a sua essência é, que é tal da história, voltando lá para o Simba, que ele tem uma cena lá dele, que ele está andando lá com aqueles dois bichinhos lá que só comem lesminhas, folhas e tudo, e ele esquece que ele é um carnívoro, e ele também vai comendo aquelas lesminhas, mas aquilo não é a natureza dele. E aí depois, quando ele encontra com o espírito do pai, que o pai fala para ele, você se esqueceu quem você é, né? Porque, de novo, ele não confessa para ele quem ele é. Então, contar a sua história, você falar, sim, eu sou isso, com o meu lado 1, meu lado 2, meu lado 3, meu lado 5.000. Eu tenho várias histórias para contar. Isso. Não é só uma. Não. E não vai ser só uma jornada do herói, não, viu? Várias! Vai ser várias. E é isso que a gente tem que aceitar, que o final não tem que ser feliz para sempre. Não, já pode pensou? Já isso pensou? Pode... Se Ariadne tivesse casado com Teseu, o que seria de Dionísio? Seriam das Saturnálias? Exato, exatamente. E se todo final fosse feliz, que chato que seria contar uma nova história, porque a gente ia saber qual era o final. Pois é. Porque também quando você conta uma história para as pessoas, você meio que revive essas histórias e você meio que conta um pouco a forma como você conta, você vai dizendo o que aquela história teve de significado para você, como você estava naquele momento, quais foram as pessoas que te trouxeram aquelas histórias. Porque se você for olhar, com cada pessoa que você encontra, você tem uma história. Essas pessoas que estão assistindo a gente agora, com cada uma, provavelmente você e eu tivemos uma história. E estamos tendo ainda. Então, como é isso? Como que essas pessoas não interferem, fazem parte da sua história e trazem complemento, e trazem histórias deles que você se reflete também, que elas refletem você. Você sabe que uma coisa que eu aprendi, Michele, com as pessoas, isso foi uma coisa bem assim que eu fui percebendo. Até pela essa conjuntura que a gente tem no Sol, né? Saturno, a gente tem no céu Saturno em Aquário. Eu tenho Saturno em Aquário fazendo ali a máquina trituradora em cima de tudo, né? Ele vai passar em cima de tudo e é um mega professor. Entender o que é Aquário, às vezes, não é muito fácil. Mas Saturno está lá pelos próximos 2 anos e meio. E uma coisa que eu aprendi é a escutar a história dos outros. A entender o tempo dos outros. A ajudar a colorir a história dos outros. A levar luz em determinados pontos do caminho que a energia estagna. Esse aprender a olhar o outro e escutar a história e dizer, olha, vamos mudar essa página? Eu acho que a tua energia aqui não vai andar, porque... E eu olho para o Saturno em Aquário, óbvio, e olho para o que está em Leão. Ó. Então, esse leãozinho em nós, ele vai ter que crescer sim ou sim, para não ficar esse miado todo que está havendo. Entende? Essa criança, ela está sendo convidada a encontrar o pai dela e ressignificar a história. Então, era uma vez um filme que contou uma história e que eu fiquei indignada e que você entendeu essa indignação do não reconhecimento, porque eu pensei nisso.
quanta gente não é reconhecida. Por exemplo, aqui na pandemia, quando começou há um ano, hoje faz 1 ano e 9 dias, eu lembro que cada vez que eu saía, quando, né, saía, porque aqui a gente não podia sair de casa mesmo, toque, e só podia sair se tivesse uma nota fiscal de um supermercado, uma farmácia, ainda a gente usava a luva e tudo isso. E eu lembro que eu quando saí do supermercado, eu voltei e falei, olha, em espanhol, né, muitas graças por estar por delante aí, cuidando de nós outros. A Caixa, ela começou a chorar. Claro! Então, claro. estava sendo construída uma nova história e naquele momento, ela estava sendo uma protagonista de uma nova história. Eu era só ali uma passante, porque ela Sim. que estava ali na frente. E esses olhares aos outros vai ser muito importante. Exato, e Então, provavelmente essa palavra que você deu para ela mudou muito para ela naquele momento. Fez ela ver, talvez, um outro contexto dela. Nossa, eu estou sendo útil, né? Isso. Então, eu acho que agora o que a gente está vivendo, está saindo e pegando de novo o gancho da série, é assim, você deixar de ser aquela criança, aquele filho, e assumir que você é um adulto e que você pode fazer a sua história e que você sim, às vezes, vai enfrentar as coisas e que sim, você precisa se integrar toda inteira para você poder fazer a magia acontecer e superar tudo e contar novas histórias, sejam elas final feliz ou não. Para isso, tem um teste importante, que no jogo da Oca é você sustentar 1 mais 1 igual a 3, que é o cajado do peregrino, que é o terceiro pé. Né? Isso. Mas nesse convite de acompanhar tudo isso desde de um lugar de integridade com o que está assumindo, é quase iniciático. É iniciático. Não é que aqui vai ter uma espiritualidade, que agora eu vou ter que me converter. Não é nada disso. Uma vez que você começa a querer viver no bem, digamos assim, você vai percebendo que toda hora tem uma luz que quer apagar. Você fala, opa, esse daqui, ó, piu. E você vai se defendendo no caminho. Ai, não, de novo não. Piu. Você vai tirando, né, esse Robinson Crusoe. A história do Robinson Crusoe. Chegou numa ilha, não tinha nada. E aí, cara? O que ele fez da ilha? Pois é. E aí, eu e você, se eu chego na ilha do jeito que eu sou, ai, Deus está de mal comigo. Primeiro eu vou ficar uma semana frustradésima, encostada debaixo ali de uma árvore, tomando chuva e mosquito me picando. Oh, meu Deus. E aí, não, porque tem o pensamento fixo, né, Michele? Uhum. O cabeção, né? O cabeção, né? Porque é o que está acontecendo. Tem um monte de pensamento fixo que não está flexível ao novo. Sim, que é a história de Touro e Saturno, né? Touro, Urano em Touro e Saturno lá em Aquário. Vamos lá! Para mudar isso, para mudar. E aí vai ter que existir a flexibilidade para a gente incorporar esse cajado, esse propósito, esse querer, né? Vou mudar a minha história. Não é que vou mudar, vou abrir uma página nova. Isso, vou olhar como é essa história que eu vivi, vou fazer uma nova história, mas
dando continuidade. Não é que eu vou anular aquilo tudo. Aquilo faz parte, aquilo me tornou no que eu sou hoje. Aquilo foi construído, que nem a gente tem no jogo da Oca, lapidado cada lado do dado. Se você não lapidar cada seu lado, você não vai conseguir dar o salto quântico da casa X, de um dado para o outro. Não. Você não Impossível, consegue, porque quando você, como disse, acho que a Lívia, né? Quando você faz a jornada do herói, quando você aceita que você está começando um novo ciclo e que vai ter realmente desafios, vai ter que ter fé, vai cair no poço porque as emoções sobem, e aí a gente fica desconfortável porque não sabe quem é amigo, quem não é amigo, quem confia, não confia, não sei nem se eu confio em mim mesma, enfim, dá um pane, dá um curto-circuito. Mas em algum lugar dentro de nós, o que é mega importante é aceitar que a gente pode ser feliz. Exato. Eu não sei quando. Mas a gente pode ser. Eu nem sei. Exato. Feliz. Eu não sei quando, né? Porque eram felizes para sempre, comeram perdizes. Eu não sei. Eu não vou comer perdiz, então. Não. Não, nem eu. Mas é assim, eu acho que a gente pode até aproveitar agora essa história, porque a gente está começando uma nova história, porque começou no novo astrológico anteontem, né? Vênus entrou em Áries agora, está trazendo todo esse movimento, né? Essa Vênus maravilhosa, né? Que vai dar um beijo no sol. Exato, exatamente. Então, eu acho que agora é um bom momento para você olhar esse guerreiro ariano e você começar uma nova história, começar um novo propósito, começar e olhar para o seu propósito. Porque quando você está fazendo o seu propósito, a sua alma sorri. E quando a sua alma sorri, você sabe que você está, mesmo passando por períodos desafiadores, mas você está fazendo o que a sua alma, ela faz você superar tudo isso porque ela está no propósito dela, ela está plena, preenchida. E pegando o gancho, agora a gente está vivendo a semente de Áries, né? Porque pela Cabala, os 12 primeiros dias de Áries correspondem à semente dos 12 primeiros meses do ano, né? E como nada é por acaso, a gente está de ontem para hoje, de 22 para 23, a gente está no 10º dia, que é o 1, que é 10, que é 1, que é Áries de novo, que corresponde a Capricórnio, que é a casa 10, que a gente chega lá no topo da montanha, né? Então, juntar essa questão. E qual que é o grande desafio dos capricornianos, né? Que é essa transformação, né? Aquela terra árida a transformar-se na espiritualidade, né? Trazer essa questão. E se a gente for olhar o nome de Capricórnio em hebraico, ele é Kaved, e Kaved quer dizer pesado, né? Então, por outro lado, se a gente for olhar o nome do mês, a gente vai falar que é Tevet, e Tevet vem de bom, de Tov. Então a gente vai juntar fazer com que esse pesado se torne bom, fazer com que essa terra seja produtiva, que nós somos terra. Nós viemos da terra e a terra voltaremos. Eu vim da terra, eu não vim da costela. Exato! Nós todos viemos da terra, entendeu? Então, se você olhar essa mudança de consciência, né, que é um dos aprendizados de Capricórnio, fazer essa mudança de consciência, né? Olhar para as nossas, da onde a gente veio, Câncer, né? Toda a nossa história que a gente está falando, e para onde a gente tem que ir. Que aí eu volto a dizer, olhar para os nossos antepassados, sim, eu vejo vocês, eu reconheço os seus atos, eu honro suas escolhas, mas eu preciso fazer a minha história.
até para honrar mais vocês. Porque a Exato. terra de Capricórnio também é terra de ancestral. Sim. Tá Né? na frente, Então, tá olhando para a água de Câncer. exato. E foi nossa primeira casa. Nós vivemos 9 meses em água, no útero. Então, olha, eu acho interessante a gente trazer alguma história nesse sentido, que vamos trazer, se o pessoal quiser, coloca aí um likezinho, manda mensagenzinha, no sentido de a gente trazer uma história de algo da história, né, por exemplo, que conte sobre um parto. Porque eu acho que nas histórias do parto, elas são ali naquele momento da separação do líquido amniótico, né? Isso. Ali começa a primeira transgressão, digamos assim. Eu me solto. É a primeira página do livro da vida, esse momento. Eu não preciso mais desse líquido, mas eu preciso, mas eu não preciso. Nesse momento que a gente vai firmando quem eu sou emocionalmente, vai dar a força para que eu suba essa montanha, porque senão eu não vou ter força. Claro, e fazendo uma analogia com o que você está falando agora, que me veio assim um relâmpago aquariano, o fio, né? O fio. Veja só, você falou do líquido amniótico, aí eu já lembrei do cordão umbilical, que é o fio que liga você com a sua mãe. E aí você tem que sustentar o fio para você poder fazer da onde você vem para onde você vai. Na hora que corta esse cordão umbilical, que você faz o primeiro, né, que a sua alma, né, Neshama, entra no seu corpo, e aí você dá aquela respirada, que dizem, né, que é uma dor terrível, mas enfim, você está cortando esse fio simbólico, mas você tem que sustentar esse fio porque você veio dele. Madre mia! Eu vim dele, eu levo esse líquido amniótico dentro de mim e eu quero chegar lá e quando eu chegar em peixes, eu tenho que falar assim, deu, não dá mais. Deu, não dá mais, exato. Por e aí isso começa que, uma outra, era uma vez. Por isso que era uma vez, a gente está começando justamente baixo os auspícios do Sol em Áries, com a Vênus em Áries, né? Então a gente vai ter aí um tempo entre eu e você, se você quiser, obviamente, para a gente pensar sobre tudo isso, e se as pessoas quiserem também, por favor, escrevam se vocês gostaram do tema, e a gente trazer mais sobre isso e tá ressignificando. Então, como é um tempo de muita criatividade, procura fazer tipo assim, uma agendinha nova na sua vida. Antigamente a gente tinha agenda, né? Eu pelo menos tinha agenda que escondia debaixo, ninguém podia ver a minha agenda, punha colante, ainda era a época dos colantezinhos, né? E eu acho que a gente pode ressignificar. Eu acho que eu, por exemplo... E a gente tinha diários. Exato. Lembra? Que você contava as suas coisas. Exato, era isso, eu ia falar diário. Já nem lembro a palavra, diário. Isso, a gente tinha diário. Que aí você punha lá os coraçõezinhos, os colantinhos. Eu me lembro que nesse confinamento aqui agora, eu ressignifiquei momentos da minha infância. Com mais ou menos, 8, 9 anos, eu entrei num colégio público em Santos, que tinha aula de religião. E na primeira aula, começando o ano, contaram a história de Adão e Eva, e a serpente e a maçã. Oh, meu Deus!
Para mim, que não sabia nada de nada, porque eu não tive iniciação espiritual zero, né? E eu cheguei em casa em pânico. Falei, pai, a gente é filho da serpente, eu sou uma pecadora, pai. Você tinha falado que a gente era do macaco, pai. Eu era muito assim com meu pai naquela época. E no dia seguinte ele foi na escola, explicou o caso, acho que para a diretora, né, que eu não era católica, que eu não tinha essa iniciação em casa. E durante um ano inteiro, praticamente, na aula de religião, que era uma vez por semana, eu ficava sozinha no pátio do colégio. Nossa! Você ficava contando histórias para você mesma, né? Por isso que eu ia falar isso. Eu deitava. Eu tinha lá um local que tinha, acho que dava pra gente sentar, né? Geralmente a turma do fundão ficava ali. Aí eu deitava ali, tomava sol, andava, ia pra mulher do lanche, voltava, subia, descia. Não tinha nada para fazer. Nada. Claro. Né? E eu, nessa pandemia, eu me recordei desses momentos andando num colégio em solitário. Oh, meu Deus! Mas isso, Michele, olha o aprendizado que eu tive naquele momento, já de tão jovem, para viver esse momento aqui agora. Isso, então. É isso que eu estava querendo sugerir lá naquela hora. Você a gente pode. Então, mas aí é isso. A gente pode trazer as nossas histórias, mas ressignificadas. Isso. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma pessoa que estou até fazendo o jogo da Oca todo domingo. Nós já estamos na 22ª jogo. A gente começou lá atrás por causa de um evento que ela queria entender e o fio já tá virando um novelo, né? Porque a gente já está desenrolando e ela tá vendo que histórias dela que ela viveu lá quando ela tinha 20 anos estão se repetindo hoje, claro, ressignificado, melhorado, polido, trazendo os bônus. Então, é um fio que ela foi construindo ao longo dessas 20 semanas, que ainda vai continuar, porque era uma vez, está longo, né? Vai ter vários, era uma vez. E aí você vai acompanhando isso, e é exatamente o que você está falando, trazer a sua história, que as pessoas até podem, né, sugerir, e contar de uma forma como que aquilo trouxe você hoje onde você está. E Exato. Isso a gente pode olhar até pelo nosso mapa, porque no seu mapa conta a sua história, onde está a sua linda Vênus, Afrodite, né? A deusa do amor, a deusa, né? Que agora está em Marte, cheia de charme, né? Onde está a sua lua, que não é uma deusa, mas ela conta muito da nossa história. Onde está Lilith, que é a grande vilã da história, né? A malévola da história. Não é isso? Não. Pois é, mas eles atribuem ela. Eu amo malévola. Não. Amo. Não, que malévola. Ela é isso, ela é uma transgressora. Ela disse o quê? Ficar abaixo dos auspícios do patriarcado, eu por debaixo só? Exato. Nem de ladinho, nem por cima? Anda, Iá, como se disse aqui em Andaluzia, né? Não. Então não é uma malévola. E isso também eu acho que é uma coisa que a gente pode trazer. Essas personagens que receberam não o caso de Maria Madalena, né? Um sobrenome, um peso de um nome que durante anos arrastou aquilo e que depois você percebe que não, a história que nos contaram não era essa. Quantas personagens às vezes falecem e a gente nem sabe que se a história dele que nos contaram era aquilo que ele viveu mesmo ou que nos contaram. Exatamente, que história que te contaram.
Exatamente isso. E a gente, nos dias de hoje, se a gente for trazer um pouco dessa história, né, do antigo para o hoje, a gente tem muito isso, eu vejo isso muito definido, né? Lady Di, Michelle Obama, né? A Michelle Obama, eu vejo ela assim como uma grande mulher que soube administrar, ser esposa do presidente, ser dona de casa, ser mãe, ser mulher, ser isso e aquilo, maravilhoso. Lady Di, com tudo aquilo que ela fez, chegou uma hora que ela, né, aconteceu alguma ruptura ali. E aí não conseguiu subir a montanha. Aí é que tá, não conseguiu subir a montanha. Porque para subir a montanha, tem que ser proativo, né? E o próximo passo? Isso. É cansativo, mas é um próximo passo. Exato. E tem que ir. Tem que ir, porque se você não for, vem a enxurrada e te leva. Sabe, tipo aquilo que você está no topo da escada rolante? Quando você chega no topo, não dá para você parar e não ir mais, porque os que vêm atrás têm que andar, vão te levar. Então é melhor você ir. Sabe aquela história? Sim, é bem então, isso mesmo. Mas que vai, de repente, se você subir mais um degrau, você abre mais um livro. Porque a ideia é isso. É a gente não olhar a vida como, eu fechei. Não, eu tô abrindo. Não fechei nada, eu tô abrindo. Nem sei o que vem pela frente. Não consigo nem imaginar aqui ainda o que vai acontecer. E aqui a gente tá lockdown, França, Alemanha, não tem vacina, tudo quebrado, os hotéis, o restaurante, tá tudo, né? Tá no mundo e depois? Mas e depois? A gente vai estar pelo menos desperto conscientemente para não entrar nesse novo mundo com uma frequência antiga, porque senão a gente não vai conseguir pegar a carona das ondas aquarianas. Não, a gente está vivendo inclusive isso hoje porque a gente está repetindo a história de antigamente. Então agora a gente tem que criar uma vez com uma outra história. Exato, é isso que a gente tem que fazer. Uma outra história. Então, e eu sugiro, se você se inspirar, tem uma série muito legal, eu amei. Chama-se Babylon. E ela conta Berlim antes da Segunda Guerra Mundial. Menina, opa, que babado que era Berlim. Madre já tem gente que assistiu, já tem gente que curtiu essa série. É muito. Nossa, mas é muito legal para você compreender como que foi Urano chegando em Touro. Porque aquilo começou o quê? 28, 29, já estava o negócio assim podre. Aí você vai entender, ele passou em Áries, ele mostrou. Isso. Né? E agora o Quirón está em Áries. Ele vai mostrar pra gente qual é o herói e heroína que a gente não está levando para frente. Sim, e ele está abrindo o mapa do ano novo astrológico, que o primeiro que está lá é Quirón conjunto com o ascendente. Então ele está realmente mostrando essa questão do o que você vai trazer para ressignificar, porque essa dor, né, de novo vai doer, não, né? Já chega, já cansei dessa, né? Já mudou, vamos mudar o disco, pelo amor. Eu e o Quirón, a gente vai fazer um retiro em alguma praia deserta. Eu vou falar, olha, Quirón, vem cá. Vamos combinar que não dá mais, meu amor. Ai, não aguento. Deixa eu ser livre. Não fique triste com o seu Quirón. Eu tenho o Quirón de casa 1 em Sagitário. Não fique triste. Não fique. Coitado do meu. Eu não vou contar onde está o meu.
Então, o importante de tudo que eu acho é que é o mais legal, é que eu acho que assim, no final das contas é tudo por amor, que é a poção mágica que você vê na realidade em conto de fada, em herói, em bandido vira bonzinho por causa de amor, herói supera coisas por causa, tudo é por causa desse amor. Então, bora lá trabalhar com essa energia trina, essa chama trina, esse amor triplo, de novo, né? O 1 e o 2 que formam o 3, a Shekinah, que traz que traz todo esse processo e vamos embora, que assim a gente consegue... De unificação, né? Porque isso. Você se conecta. Isso. E quando você tá no 3, aí você começa de verdade a saber para onde você quer ir. Sim, sim, sim. Exato. Que é o topo da árvore da vida, né? Nossa, adorei aqui. Mecanismos, prazer. Pois é. Alguma coisa assim. Vamos escrever o nosso próximo capítulo com prazer. Isso, encontramos mecanismos de prazer. Pelo amor de Deus. Essa Vênus, quando a Vênus chegar lá do lado de Urano, pelo amor de Deus. Isso, por favor, né? Vamos fazer as coisas com prazer, sorrindo, porque chega de dor, né? A dor já trouxe onde a gente está aqui agora. Então, aí a gente tem que lembrar, né? Quem a gente quer ser? O bonzinho ou o malzinho? Então, a heroína ou o cavaleiro? Então, qual deusa você vai escolher, né? A Diana, a Afrodite, a Lilith, a Hera, a Ceres, tá tudo isso no nosso mapinha, né? A Palas, todas elas, cada uma ocupando uma função. Ah, eu acho que a Palas é legal, porque a Palas ela tá em Aquário, não tá? A Palas agora, eu não olhei isso, mas talvez esteja, não tenho certeza. Eu acho que ela está em Aquário, e acho que ela é importantíssima, né? Esse balanço que a gente está fazendo. A Palas tem a posição, né, da ação e pensamento, da deusa da sabedoria e do conhecimento, ela tem essa coisa da estratégia, direcionar para o que ela quer, que é uma coisa importante. Ela já nasce pronta da cabeça de Saturno, né? Então ela já tem essa força realizadora, porque ela é filha de Saturno, né? Afe Maria, não. Vamos falar da Vênus ou da Lilith? Qual das duas? Que você quer falar. Não. Agora, imagina, a Palas saindo da cabeça de Saturno, eu com Saturno passando em cima do meu Saturno, do meu Marte, do meu Mercúrio, daqui a pouco em cima do meu Júpiter, anda ya. Segura a pianfia. Era bom você olhar suas séries, porque as séries é o feminino de Saturno, que inclusive o grifo é o contrário. Então dê uma olhada nas suas séries, na Terra-mãe. Ai, séries. A filha que foi raptada. O que foi raptado, usurpado da sua vida? Ai, essa tudo. É a nossa... Pois é, então, tá na hora de pedir de volta. Lembra? Então, mas... Ceres falou com Zeus, se Hades não devolver a minha filha, a terra ficará seca. Devolva o que é meu, que eu retribuo em prosperidade e riqueza. Então, é importante a gente ver. Sim, importante a gente ver o que está sendo usurpado e tomar posse e pedir de volta. Ou ser a heroína e ir lá levantar a espada e ir lá buscar. Então tá, então vamos meditar aí nos próximos, né? Vamos nos próximos colóquios helenísticos de Comichele. Isso! Né? Que não é 10 minutos, né? Porque aqui a coisa vai para longe. E aí a gente combina. E se vocês gostaram, deixe mensagens para mim ou para Michele, e a gente vai estar vindo aí trazer Era Uma Vez de uma forma diferente. É como Isso, a Jane, né?
No dia que a Jane descobriu que ela não era mais a mocinha e que ela era uma fêmea, ela foi feliz. Então, Exato. a gente precisa usar alguns termos, né, até para ressignificar esse poderio aqui, né? A tal da É um Mulher poderio. Maravilha, né? A Mulher Maravilha, Não quando é? descobriu o poder, aquela beleza e todo o poder que ela tem. E o que ela faz? Ela dá uma espiralada. Exatamente, isso que eu tô falando. Bora, Mulher Maravilha! Ela, vou para uma nova oitava. O quê? Desse jeito, de novo? Ai, não. Prefiro sair do paraíso. Exatamente. Então, gente, bora contar nossas histórias, bora ser as heroínas da sua história, bora ressignificar, bora não fazer, sabe, repetir o mesmo padrão. Se você não tiver ninguém para contar a sua história, escreve um diário. Conta a história para você. Olhe para você e fale tudo o que você já viveu. Conte-se as suas histórias. A sua história merece ser contada. Acredite nisso. Não, e é conta primeiro. Não, assim, e fica assim. Conta primeiro o lado chato que você viveu. Isso. E depois, conta de novo desde esse lugar que você se tornou. Porque Isso. pode ser divertido. Eu adorava cheiro daquela pomada que era branca. Hipogloss? Hipogloss. Eu adorava. E um dia passei no cabelo e quando eu saí do quarto, que eu já ia para o colégio, a minha mãe, mas que isso no cabelo? Falei, hipogloss, olha o cheiro, que delícia. Me meteram na banheira e lá no cabelo, não pode passar isso. E hoje eu não lembro do cheiro da hipogloss, eu não tenho essa memória olfativa. Ai, mas eu adorava. Eu achava aquilo um luxo de cheiro. Olha que loucura. É muito bom pra pele. Eu não sei se aqui tem, mas vou comprar de novo, eu vou procurar um hipogloss. Mas durante anos, eu achei que eu tinha um problema. Gente, eu tenho um problema. E hoje, eu tenho todos os problemas do mundo e todos os olfatos do mundo também, porque tá tudo ótimo. Graças a Deus. Então é isso, que a gente possa ressignificar, né, esse novo livro da vida que a gente está começando nesse ano novo. Eu sempre nos primeiros os primeiros dias do início do ano novo astrológico, eu tenho uma sensação que Moisés está passando na nave. Ele vai falar, olha, a gente vai contar uma nova história. Vamos embarcar nessa? Vamos. Aí vamos aprender alguma coisa? E nesses primeiros dias aparecem esses insights. Sim. Eu, na minha cabeça, e eu acho que a gente precisa perceber que insight a criança está recebendo. Isso. Aproveitar, porque quinta-feira tem um iode maravilhoso no céu, da Lua, Plutão, Netuno e Júpiter. Maravilhoso iode. A Lua sozinha lá embaixo na casa 4. Não, olha, a Lua sozinha lá embaixo na casa 4 e os 3 planetas, casa 9, 10 e 11. Maravilhoso. Bora lá. Me manda a âncora. Eu vou viajar para Nárnia nesse dia. Bora lá que a gente vai junto. Gratidão, irmã minha. Depois a gente combina dia, horário, tema. E se vocês gostaram, depois o vídeo vai ficar salvo. Se vocês acharem que tem que mandar o aviãozinho para alguém, vocês mandam. E compartilhem, porque a gente precisa levar um pouco de esperança para frente. A gente pode ressignificar as nossas próprias histórias. E está na hora. Isso. Vamos escrever um novo livro, porque hoje foi o prólogo.
Isso. Um beijo, querida. Gratidão, gratidão a todos. Gratidão a todos que estiveram presentes. Beijo, tchau.